Então, galera, estamos de volta para falar agora da crise na União Europeia. A gente está vendo aí então a imagem, uma charge, né? Dando conta dos, dos chamados PIGs, que foi o acrônimo justamente criado para caracterizar os países mais problemáticos, os países que mais sofreram os impactos da crise nos Estados Unidos em 2008, 2009, né, que acabou se transformando em uma crise global, e na União Europeia, os anos mais complicados, sem dúvida nenhuma, foram 2010, 2011. Então aí está aparecendo Portugal, Irlanda, Itália, né, que é colocado também como um dos PIGs, Grécia e Espanha. Porém, os mais problemáticos, e que a gente vai abordar mais com dados aqui, são justamente Portugal, Irlanda, Grécia e Espanha. Tá certo? Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos dar uma olhada, né, como é que se deu essa crise. Vamos dar uma olhada nos números aí. Então, ó, nenhum país da zona do euro, na verdade, foi tão abalado por essa crise global de 2008 como a Grécia. Tá? Ninguém sofreu tanto quanto os gregos. Desde então, a economia grega encolheu de forma drástica, assim, numa espiral que culminou no atual impasse com os credores, né? E que pode até levar a Grécia a deixar a zona do euro. Esse risco é um risco que assim, diminuiu bastante já. Hoje não se fala mais, né, nisso, mas até alguns anos atrás era algo bem real, era algo que os gregos temiam efetivamente. Na verdade, não só os gregos, né, como toda a zona do euro. Atualmente, a Grécia e o Chipre são os únicos países que continuam a receber suporte financeiro. Há algum tempo atrás eram quatro, porque Irlanda e Portugal também usavam esse suporte financeiro que acabou sendo oferecido pela União Europeia, pelo Banco Central Europeu e pelo FMI. E, em troca disso, esses países concordaram em implementar programas de austeridade, né, que a gente chama, né, e reformas que seriam supervisionadas por esses bancos, por esses credores. Né? Sempre que você pega dinheiro emprestado para resolver crises, você fica à mercê daquilo que os credores indicam para você fazer. Né? Em dezembro de 2013, a Irlanda deixou esse programa, né? E Portugal deixou depois, mais na frente, em maio de 2014. A Espanha chegou a ter esse crédito à sua disposição, mas não chegou a usar, tá certo? Hoje, o único país que recebe, né, esse tipo de ajuda, além da Grécia, é a ilha de Chipre, tá certo? Então, a gente está vendo aí o crescimento econômico, né, entre 2008 e 2014, a gente pode ver que ele é horroroso, né? Na verdade, não há crescimento econômico, há déficit. A Grécia é o mais problemático, como eu já falei para vocês, então o crescimento econômico caiu 26%, né? Depois, a Espanha, crescimento econômico caiu 5%, Portugal 3% e Itália 1%. A Alemanha, que está aí porque é a maior economia da Europa, teve um crescimento econômico nesse período, por sua vez, né, de 14%. Né? Por isso que é o país mais rico. Bom, continuando aí, quando a crise puxou os freios aí da atividade econômica, né, a arrecadação tributária caiu muito, a arrecadação de impostos caiu muito, o que deixou os governos com receitas cada vez menores. Né? Então, como resultado, os estados começaram a cortar gastos, né, e implementar medidas de austeridade, que a gente chama, certo? Desses todos, Portugal aí foi o que apertou mais as medidas econômicas. Né? Portugal conseguiu aumentar suas receitas em até 4%, mas o resultado foi alcançado com muito custo. Né? Eles tiveram que cortar os gastos em até 7%, né, para poder fazer o equilíbrio. E é claro que isso simboliza sacrifícios, né, por parte das pessoas, né, por parte dos portugueses, por parte dos cidadãos, porque são serviços que estão deixando de ser oferecidos ou serviços que estão sendo oferecidos
agora com menos qualidade, né, e com menos frequência. Bom, nos anos seguintes a 2008, né, a dívida, o pessoal chama de dívida soberana, né, que é um termo usado para toda dívida que é contraída ou garantida pelo governo. Então esse tipo de dívida disparou não só entre os PIGs, mas disparou em toda a União Europeia, né? Espanha e Irlanda costumavam manter suas contas bem abaixo do teto fixado pela zona do euro, mas viram de repente essa dívida disparar. A dívida do setor privado, que é o dinheiro devido por famílias e empresas, né, tirando aí os bancos, também aumentou. Tá? Então, combinados aí os débitos públicos com os privados, os patamares são absurdos, né? Então, na Grécia e em Portugal, por exemplo, chegaram ao triplo do produto interno bruto, ou seja, os débitos viraram 3 vezes maior do que o país era capaz de produzir, e na Irlanda, quase 4 vezes mais, né? Então, imaginem o tamanho do problema que esses caras arrumaram. E é claro que o desemprego, né, num cenário como esse, vai começar a acontecer, e quando a corda arrebenta do lado mais fraco, né? Então, quando a economia quebra, o desemprego dispara, né? Os caras, é muito mais difícil eles abrirem mão de patrimônio, tá, para manter empregos do que o contrário. A gente está vendo isso muito agora na pandemia, né? Então, a porca apertou o rabo aí, então vamos demitir, né? Cortar gastos e tentar manter o nosso patrimônio. Então, entre 2008 e 2014, as pessoas sem trabalho dobrou na Irlanda, quadruplicou na Grécia, né? E a situação foi pior ainda entre os gregos e os espanhóis, as pessoas abaixo dos 25 anos, né? Como vocês estão vendo aí no gráfico, certo? Então, as pessoas com 15 e 24 anos, né? Essas pessoas tinham muita dificuldade para conseguir emprego. A história do primeiro emprego gerado, né? A primeira inserção no mercado de trabalho, que é sempre muito difícil, né? E num cenário como esse é mais ainda. Então, em vários países, a combinação foi cruel. Um desemprego muito alto, cortes nos gastos sociais, porque o governo tinha que cortar gastos, aumentou os impostos, tá certo? Olha a loucura. Então, desemprego, olha que equação perversa. Desemprego por conta da crise econômica, corte nos gastos sociais, porque a dívida pública era muito alta, aumento de impostos, porque o governo precisava aumentar a arrecadação, né? Isso gerou uma crise, inclusive, não só econômica, né, como uma crise política e uma crise social, né, muito séria na Europa, e principalmente nesses países, principalmente nos chamados PIGs aí, certo? Bom, esse próximo gráfico que a gente está vendo aí é o resultado primário, né? O pessoal chama isso de superávit primário, vocês já devem ter ouvido falar dessa expressão, né? Uma coisa importante, está sempre aparecendo a Alemanha aí, porque a Alemanha é a maior economia da Europa, né? Então, a ideia de colocar a Alemanha aí nos gráficos é justamente para se ter uma referência, tá certo? Bom, e o crescimento econômico da Alemanha, ele foi muito importante para manter aí a União Europeia com alguma esperança, né? Com mais esperança, certo? A Alemanha foi muito importante nesse processo, né, de resgate, de recuperação da crise da Europa pós-crise, e mais especificamente desses países mais problemáticos, tá certo? Então, esses foram aí os principais números, né, da crise na Europa, na crise da zona do euro, que, como a gente já falou, foi uma consequência da crise estadunidense, uma vez que a gente hoje não consegue conter os desdobramentos, principalmente de crises econômicas. Por quê? Porque os mercados financeiros, os mercados imobiliários, eles são globais. Então, pensa comigo, você pega uma Grécia da vida, tá? Ela ao longo do tempo,
né, cometeu erros, foi gastando mais do que podia. Entra nessa conta, inclusive, aí as Olimpíadas de 2004, onde o governo grego também acabou gastando demais. A economia da Grécia é uma economia pequena, o país é pequeno, né, são 10 milhões de habitantes aproximadamente, um país que vive do turismo, vive de uma indústria naval que tem ali uma importância local, uma importância regional, a produção de azeite, né, que é um dos melhores do mundo, mas não é de grande volume, tá certo? E ponto, já fica difícil aí você procurar mais coisas, né, que sustente a economia grega. Então, vamos lá, um país pequeno e com alternativas econômicas restritas, tá certo? Aumentou muito a quantidade dos gastos, né? Quando chegou a crise, os credores apertaram o cinto também, as taxas de juros aumentaram porque o crédito ficou mais difícil. Quando chegou na hora de renegociar dívidas, eles, né, se viram em apuros, porque, olha, os bancos queriam liquidez, os bancos queriam, né, o pagamento dos empréstimos e, ao mesmo tempo, tinha a pressão social também, uma vez que os gastos públicos vinham aumentando há algum tempo, as pessoas se acostumaram com o nível, com um padrão de vida também, né? E de repente você se vê obrigado aí a sofrer cortes, né, muito sérios para tentar recuperar a economia. Então foi muito problemático, continua sendo, como eles correram um sério risco. Houve entre 2013 e 2014 até 2015, falava-se muito se a Grécia resistiria a crise e não precisaria sair ou ser convidada a se retirar da zona do euro, mais especificamente a Grécia, de todos os, como eu disse, de todos foi quem teve mais problemas, mas sobretudo com relação, quando o Brexit, quando a saída voluntária do Reino Unido, e aí por outros motivos, né, por conta de questões de imigração, mais especificamente, um conservadorismo britânico lá, quando o Brexit veio à tona, de certa forma isso deu uma arrefecida na discussão em torno da Grécia. Agora o país continua em situação delicada, em situação preocupante, tá? E precisa cuidar. Esses países todos, Portugal, Irlanda, Espanha e até a Itália, a ilha de Chipre, pelo menos a metade grega, precisam cuidar justamente para não repetir esses erros no futuro, que seria o descompasso entre os gastos públicos e a capacidade de arrecadação, tá certo? Então, o prolongamento dessa situação, você pode até fazer isso esporadicamente, né? Um ano, dois, para de repente suprir ali uma necessidade urgente que você tem, mas em seguida você vai ter que ter alguns anos de economia, austeridade, tá? E por isso que esses países estão passando agora, e os desdobramentos são muito cruéis para a população, como a gente viu ali. A perda de qualidade de vida, porque o governo para de oferecer serviços públicos ou a qualidade dos serviços públicos diminui, o desemprego, que diminui, obviamente, o nível de renda, e aí vem a insegurança, a insatisfação política e essa crise que, num primeiro momento, começa como uma crise econômica, acaba se desdobrando do ponto de vista social e político também. Tá certo? Bom, espero que tenha ficado claro. Forte abraço para todo mundo.